Deuteronômio, capítulo 31. Josué se torna o líder de Israel. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará o povo que vive ali, os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Leitura pública do livro da lei, versículo 9. Moisés escreveu toda essa lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam esse livro da lei para todo o povo de Israel, enquanto estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros, para que ouçam esse livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos dessa lei. Façam isso para que seus filhos que não conhecem essas instruções as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra, da qual tomaram posse ao atravessar o Jordão. Versículo 14. Predição da desobediência de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Só um minutinho aqui. Tirar essa vibração. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer, e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, esse povo começará a se prostituir, adorando seus deuses estrangeiros, seus deuses na terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, naquele dia dirão: essas calamidades nos atingirão, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras dessa canção e ensinem-as aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ele sirva de testemunha ao meu favor contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar aos seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhe ocorrerem, essa canção servirá de prova.
contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte, corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos dessa lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas: peguem esse livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto estou vivo, em seu meio vocês se rebelaram contra mim, contra Deus, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros a calamidade irá cair sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. A canção de Moisés, capítulo 32. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. E um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. E é assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Ele não é o pai de vocês que os criou? Não foi ele que os estabeleceu e os fez? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais, e eles os informarão. Consultem os líderes, e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites entre os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros, de bodes, de Baçã. Comeram o melhor do trigo, beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento, empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de salvação. Provocaram seu zelo, adorando outros deuses estrangeiros, despertando sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou. Esqueceram-se do Senhor que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou. Provocado a ira por seus filhos e filhas, disse: Eu os abandonarei. Veremos o que será deles.
pois são uma geração perversa, filhos infiéis, provocaram meu ciúme, adorando coisas que não são deuses, Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme, com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Por minha ira ardente como fogo, e queima até a profundeza da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidade sobre eles, e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta, enfermidade mortal. Enviarei presas de animais selvagens, e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará a morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Se fossem sábios e pudessem essas coisas, e compreendessem essas coisas. Se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que sua rocha estivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado. Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha, como eles mesmos reconheceram. A videira deles nem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno. Seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos. Quando vir que a força dele se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, então ele perguntará: onde estão seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhe deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente, começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitam. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue, e minha espada devorará a carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros, e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue de seus filhos, e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos dessa lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa, da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. A morte iminente de Moisés. Versículo 48. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba o Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido aos seus antepassados, como Arão morreu no Monte Hor.
e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Amém?